Olá pessoal, vocês certamente já passaram por isso. Seu amigo conta uma história absolutamente incrível, mas você não tem dúvidas que tudo não passa de uma mentira. Afinal, algo assim simplesmente não pode ser real. Além disso, o seu amigo não tem provas. Mas, e se tivesse? Às vezes as lentes das câmeras registram coisas extremamente estranhas, que quase não dá pra acreditar que são reais. Bem, veja com seus próprios olhos, vamos lá. Não dá pra negar que qualquer acidente de carro é algo que não tem como terminar bem. Mesmo que não seja um desastre terrível, ele sempre acabará em estresse para o proprietário do carro. Isso sem falar dos danos ao próprio carro, como amassados, por exemplo. No entanto, dá pra resolver o problema e pequenos amassados mesmo sem fazer uma visita a profissionais que cobrarão uma boa quantia pelo serviço. Você só precisa de um pouco de água quente, a qual deve ser derramada diretamente na parte amassada, e um desentupidor, pois é simples assim, não acreditaríamos se não tivéssemos visto com nossos próprios olhos. Quando a equipe sul-africana de rugby venceu a Copa do Mundo pela terceira vez, todo o país se alegrou. O humor festivo das pessoas foi muito além das fronteiras da nação. Os marinheiros do navio de pesquisa Gemini Craft levaram consigo uma bola na embarcação e convidaram uma baleia para o jogo. Pois é, estamos falando de uma beluga. A tripulação do barco jogou a bola na água e a baleia a pegou e a trouxe de volta várias vezes. Parece que esse é um comportamento que só pode ser esperado dos cães. No entanto, às vezes, ele é encontrado nas belugas. Essas baleias são curiosas, brincalhonas e amigáveis com os humanos, especialmente quando é preciso comemorar a vitória da seleção. Andar de bicicleta com uma mão. Fácil. Andar sem as mãos? Mais difícil, mas também pode ser feito. Mas que tal andar sem a roda dianteira? Eu nunca teria pensado que isso era possível. Os teleféricos estão fechados e não há neve no pé da montanha? Isso não importa, você pode subir nos esquis e descer ladeira abaixo mesmo sem neve, mas só se ela estiver coberta de folhas caídas. O principal é não deixar de lado a cautela e evitar dar de frente com as árvores. Se você jogar uma moeda na água, ela afundará imediatamente. Todo mundo sabe disso e temos certeza que todos já viram uma moeda afundando quando a jogamos numa fonte, por exemplo. Mas mesmo essa regra tem exceções. As moedas de alumínio são realmente capazes de permanecer na superfície da água, afinal não pesam muito. O mais importante é colocá-las da maneira certa para que as moedas flutuem, graças à tensão superficial. É a física, amigos, que coisa mais estranha. Adormecer ao volante é o pesadelo de qualquer motorista. Afinal, se você apagar por alguns segundos, pode acontecer algo irreversível. A situação na estrada pode mudar a qualquer momento e uma pessoa que não reage a tempo pagará com a própria vida. Agora imagine que você está dirigindo por uma estrada movimentada e de repente percebe que o motorista do carro ao lado está dormindo. Felizmente, ele é o dono de um Tesla, que anda no piloto automático. Um carro estranho, mas tudo bem. Mas depois de um tempo, você vê novamente o mesmo Tesla com o mesmo cara ao volante, e ele está dormindo de novo. Para dizer a verdade, não fomos capazes de descobrir qual é a espécie desses tubarões, mas não há dúvidas de que esses são predadores marinhos. Dizem que essa natação extrema pode ser praticada nas Maldivas, e pelo que parece, para fazer isso, você precisa ser uma pessoa realmente corajosa. E embora esses tubarões provavelmente não sejam perigosos para as pessoas, eles ainda dão uma sensação de perigo. Bem, a culpa disso é toda do filme Tubarão. Ronald Reel é um arquiteto dos Estados Unidos que instalou balanços cor-de-rosa perto da cidade de El Paso, Texas, bem no muro da fronteira entre seu país e o México. Um lado está localizado nos Estados Unidos e o outro no México. Assim, crianças e adultos dos dois países têm a oportunidade de brincar, apesar da barreira que os separa. Uma representação do conceito da união, que fica mais fácil de transmitir através do jogo. O sentido é bem simples, os dois lados estão sempre conectados, ou seja, o que acontece com um sempre afeta o outro. O arquiteto disse que a ideia de criar esta instalação de arte surgiu há 10 anos, mas foi só neste ano que ele realizou seu plano.
cães treinados? Isso não surpreende ninguém. Pense em algo mais interessante, que tal papagaios? E não estamos falando sobre a capacidade de algumas espécies de imitar a fala humana e outros sons, mas sobre um adestramento de verdade. Se você realmente quiser, é possível ensinar os papagaios até mesmo a jogar basquete. Obviamente, eles não farão uma cesta de 3 pontos ideal, mas não deixa de ser um espetáculo divertido. Em uma manhã fria de janeiro, Daniel Bromley entrou em seu carro e dirigiu até um canteiro de obras no grande deserto de Victoria, na Austrália Ocidental. Ele estava em uma operação de resgate, mas ainda não sabia qual animal precisaria de sua ajuda hoje. Daniel se levantava regularmente às 3 da manhã e caminhava 15 quilômetros ao longo de uma trincheira escavada no meio do deserto. Eles iam instalar um gasoduto aqui, mas não era por isso que ele ia àquele lugar. Ele retirava todos os animais que acidentalmente caíam no buraco. O cara estava olhando ao seu redor quando viu um pequeno rato deitado no chão. Ele estava com muito frio e quase não se mexia. Vale lembrar que nos desertos da Austrália existem muitos ratos, mas também muitos predadores de ratos. Portanto, essas criaturas são muito cautelosas e astutas, e encontrar uma delas é muito raro. Daniel pegou cuidadosamente o ratinho nas mãos, esperando pelo melhor, mas o pequeno nem se mexia. O jovem entendeu que o animal estava em um estado de dormência e levou o pobrezinho para dentro de seu carro. Depois de 20 minutos deitado sob o aquecedor, o pequeno roedor voltou a si. Hello, good morning. Mas Daniel decidiu esperar até a chegada da noite. Somente quando o sol começou a se pôr é que o cara soltou o ratinho resgatado, o qual saiu correndo alegremente para fazer suas coisas. Fazer snowboard entre as árvores não é uma boa ideia, especialmente se você não é um profissional, mas algumas pessoas o fazem mesmo assim e podem se orgulhar de ter o nível para isso. É o caso de Sanni Oksanen, da Finlândia, por exemplo. Essa garota sabe exatamente o que fazer com o snowboard e graças a isso ela pode mostrar ao mundo um verdadeiro conto de fadas nevado. Nos filmes e em vários romances policiais, sempre dizem que o agressor foi pego em flagrante, mas na realidade isso não acontece com tanta frequência, e quando acontece, dificilmente é gravado em vídeo. No entanto, encontramos um exemplo para vocês que quase não dá para acreditar que é real. Isso aconteceu em Seattle. Um funcionário da loja Costco percebeu que 2 pessoas suspeitas, uma delas carregando uma faca, pretendiam roubar muitos equipamentos caros através da saída de incêndio. Ele imediatamente chamou a polícia e os policiais que chegaram ao local ficaram à espreita na saída. Não tiveram que esperar muito tempo. Os 2 ladrões logo saíram e foram direto para as mãos da polícia. O cúmplice, que estava esperando em um carro próximo, também foi detido. As autoridades acreditam que o grupo pode ter sido responsável por outro assalto ao Costco. Naquela ocasião, o valor roubado foi de $2.200. René Castley é um famoso acrobata e domador alemão. Você pode encontrar muitos vídeos e fotos inspiradoras no Instagram dele, mas as imagens com os elefantes são as mais impressionantes. Apesar de jovem, René conseguiu encontrar uma forma de se comunicar com esses animais incríveis e usá-los para fazer acrobacias impressionantes. Os elefantes ajudam o René a jogar bolas nas cestas de basquete e também consegue fazer o mesmo com bastante precisão. Eles fazem malabarismos, deixam o cara subir nas suas trombas, rodam bambolês e constantemente jogam o René para algum lugar. Às vezes o fazem sozinhos, às vezes com uma gangorra. Parece que eles simplesmente adoram o seu humano. A trupe do René é composta por 5 elefantes. Este cara é a 7ª geração de domadores de sua família. Não é de surpreender que ele encontre com facilidade uma forma de se comunicar com os elefantes e se considere amigo deles. Pular corda por um longo tempo e não tropeçar não é uma tarefa tão fácil. Vai faltando ar, as pernas se trançam e assim por diante. Para andar de skate e não cair é preciso habilidade, caso contrário você pode conhecer o asfalto bem de pertinho. Mas que tal combinar essas 2 coisas? E enquanto você ainda não achou que estamos loucos, dá só uma olhada no que esse cara faz. Dizem que algumas pessoas são capazes não apenas de pular a corda enquanto andam, mas também de fazer o skate pular junto. Mas esta já é uma história completamente diferente. Em filmes de aventura e filmes que são sucessos de bilheteria, não é difícil encontrar uma cena em que um carro freia bruscamente, vira e acaba parando bem pertinho da calçada.
Parece que a saga Taxi consiste quase que inteiramente em cenas dessas. Mas como seria uma freada tão brusca na água, e não na telona, mas na vida real? Durante um exercício, a polícia da Malásia mostrou como atracar rapidamente no pier ou em outro navio. E precisamos admitir que só aquelas pessoas com nervos de ferro conseguem ficar no pier durante a execução desse truque. Talvez se esses exercícios não tivessem sido filmados em vídeo, ninguém teria acreditado que isso fosse possível. Legal, legal demais. No entanto, alguns internautas acreditam que as defensas, ou seja, os dispositivos especiais que suavizam a atracação, ajudaram o capitão deste barco. As defensas podem ser pneus de carro, cilindros ou esferas especiais inflados e até mesmo cordas. Se não fosse por elas, o barco provavelmente teria batido no pier. Algumas pessoas pensam que o golfe é uma atividade incrivelmente chata praticada apenas por pessoas idosas. Basta jogar uma bola no buraco, um tédio, sem adrenalina. Bem, só aqueles que nunca jogaram golfe na Flórida podem pensar assim, porque aqui a qualquer momento pode aparecer no campo um jacaré. Os jacarés gostam de viver perto dos clubes de golfe porque muitas vezes eles são construídos em locais ideais para os répteis. Geralmente essas áreas quentes, com lagos e vegetação, são um verdadeiro paraíso para eles. E o detalhe de que algumas pessoas engraçadas com tacos andam por perto, bem, isso é algo que se pode simplesmente ignorar. Isto é o que os jacarés costumam fazer. Você já tentou soprar bolhas de sabão a baixas temperaturas? Elas congelam quase instantaneamente, caem e quebram. Mas se você fizer uma bolha em uma superfície estável e pegar uma boa câmera, poderá ver como a água com sabão se transforma em gelo. E você não vai acreditar em como essa pode ser uma visão fascinante se você não ver todo o processo com seus próprios olhos. Obviamente, uma mistura especial deve ser usada. Os especialistas aconselham usar não apenas água com sabão, mas também adicionar xarope de milho e açúcar, para que as bolhas se tornem mais duráveis. Também é importante escolher o clima certo. Quanto mais frio, mais rápido as bolhas congelam. Bem, e não se esqueça do vento. Ele pode facilmente arruinar todo o experimento. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.